Olá, bem-vindos à nossa aula de matemática. Este vídeo irá auxiliá-los tanto na aula da quarta quanto na aula da quinta-feira. Na aula da quarta, nós iremos focar um pouco mais na subtração, resolvendo algumas situações problema. Estas que nós iremos sempre lembrar dos termos da subtração. A parte de cima a gente chama diminuendo, a de baixo de subtraindo, o resultado nós chamamos de resto ou diferença. E na quinta-feira nós iremos falar um pouco sobre as expressões numéricas, certo? Então gostaria que vocês pegassem o livro didático na página 148, para que a gente possa compreender de forma conjunta os problemas e assim resolver de uma forma mais simples e com menos dificuldade ou sem nenhuma dificuldade. Vamos lá? Primeiramente, se vocês tiverem uma calculadora, nesta atividade é autorizada a utilização dela. Vamos lá? Verifique as respostas dos problemas utilizando uma calculadora. Veja como efetuar uma subtração com a calculadora. Nós pegamos o minuendo menos o subtraindo e nós temos aí o resultado, ou seja, se eu tenho 10 menos 5 igual, então vou pegar 10, na calculadora eu digito 10, o sinalzinho de menos, né? Menos 5 e o de igualdade, e assim eu terei o resultado, que se eu fizer essa continha lá na calculadora vai dar 5, certo? Aqui no livro também está explicando, olha só. Então, para que a gente possa compreender os problemas, o primeiro, em uma subtração, minuendo é 4 milhares, ou seja, 4.000, 3 centenas, 300, 3 dezenas, 30, 5 unidades, 5, ou seja, 4.335. E o resto é 2 centenas, ou seja, 200, 4 dezenas, 40, 7 unidades, 7, ou seja, 247. Descubra qual é o subtraindo. Como é que a gente vai descobrir? A gente digita lá na calculadora 4.335 mais o resto da diferença, né, que é 247. E assim nós teremos o valor do subtraindo. Ou seja, recapitulando, nós iremos digitar o valor do minuendo mais o valor do resto da diferença. Lembra que nós fizemos a prova real na semana passada? Pois bem, e assim a gente vai ter o valor do subtraindo, certo? Segundo problema, se o subtraindo é 8.487 e a diferença é 1.387, qual é o minuendo? Então, da mesma forma, nós iremos somar 8.487 mais 1.387. E assim nós teremos o valor do minuendo. Lembrando que o minuendo é a parte superior. Pronto. O terceiro problema. Na soma 12.243 com o número natural, o resultado é 13.555. Qual é esse número? Então, se a gente está falando em soma, então qual é a operação inversa? Isso mesmo, a subtração. Então, nós iremos fazer a seguinte continha. 13.555 menos 12.243, certo? E assim a gente terá o resultado. E o quarto problema. A mãe de André nasceu em janeiro de 1965. Quantos anos ela fez em 2010? Então, a gente vai fazer o quê? Uma subtração. 2010 menos 1965 e assim a gente terá o resultado da idade da mãe do André. Não é simples? Seguindo esses passos que eu estou indicando, vocês não terão dificuldade, porque também terão uma ajudinha extra da calculadora, não é verdade? Já na aula da quinta, os que estão de forma remota prestem bem atenção, os que estão de forma presencial também prestem atenção, para que na aula presencial vocês consigam já saber um pouco do que se trata esse assunto. Combinado? Vamos lá. Expressão numérica é uma sequência de números ligados por operações. No caso de expressões numéricas em que há apenas operações de adição e de subtração,
efetuamos estas operações na ordem que elas aparecem. Se houver parênteses nas expressões numéricas, o que é que a gente deve fazer? Nós efetuamos primeiramente, ou seja, resolvemos primeiro aquelas que estão dentro dos parênteses. Um exemplo, olha só, se eu tenho 70 mais 50 menos 20 mais 10 igual. Então, o que é que eu vou fazer, pessoal? Numa expressão desta forma, eu vou seguindo a ordem, sem problema. 70 mais 50, eu já vou saber que é 120. Se eu não sei fazer a continha de cabeça, eu posso armar a continha normalmente. 70 mais 50, ó. 0 mais 0, 0. 7 mais 5, 12. Não tem problema, podem usar rascunho. Aí, ó, já fiz essa parte. 70 mais 50, 120, menos 20 mais 10. Agora, 120 menos 20 vai dar 100, mais 10 igual a 110. Certo? Mas se eu tiver uma expressão onde tenha parênteses, o que eu devo responder primeiro? Os parênteses. Vamos lá. Ó, eu tenho 70 mais 5 mais 2 menos 10. Pronto, exemplo. Se a gente tem aqui entre parênteses o 5 e o 2, a gente deve repetir toda a continha e resolver primeiramente os parênteses, certo? Então, eu repito 70, mais, agora eu resolvo o que está dentro dos parênteses. 5 mais 2, 7, menos, repito 10. Agora sim que eu só tenho adição e subtração, é que eu respondo. 70 mais 7, 77, menos 10 igual. 77 menos 10, 67. Como eu já falei para vocês, se vocês não conseguirem fazer na cabeça, né, vocês podem utilizar uma folha para fazer as continhas, ok? E essa será a aula da terça-feira, onde nós iremos responder às expressões numéricas. Na primeira questão, nós temos apenas adição e subtração, então a gente segue a sequência, ou seja, 1.800 mais 300 menos 1.200 mais 700. Então, vou seguindo a sequência normalmente. Já na segunda questão, nós temos que resolver as expressões numéricas, mas nós temos aí parênteses, então nós temos que resolver o que primeiro? Os parênteses. Então, na letra A, por exemplo, ó, eu repito 345 menos, resolvo o que está dentro dos parênteses e repito mais 176 para assim responder a minha continha. Que, no caso, se chama o quê? Expressão numérica. Isso mesmo. E a terceira questão, resolva as expressões numéricas. Observe que algumas delas têm os mesmos números. Fique atento à posição dos parênteses e compare os resultados. Então, vocês irão responder a letra A e B das questões. Isso na quinta. E finalizando com alguns probleminhas muito simples que vocês, tenho certeza, não terão dificuldade. Mas se por acaso vocês tiverem alguma dificuldade, tanto no conteúdo quanto nos problemas, vocês podem entrar em contato, que eu terei o meu prazer de ajudá-los. Lembrando, como eu já falei muitas vezes para vocês, quando a gente tem um problema matemático, assim como interpretação textual, que o problema a gente tem que interpretá-lo para saber respondê-lo, para compreendê-lo, o que a gente deve fazer, pessoal? Lembra que eu já dei essa dica várias vezes? Isso mesmo. Nós devemos nos colocar dentro do problema, pensar se a gente estivesse lá para resolver, o que a gente faria, que conta a gente usaria, que estratégia a gente usaria para que a gente resolvesse o problema. E é assim com os problemas matemáticos. Se coloquem dentro do problema, procure conhecer bem a fundo o probleminha para que vocês respondam claramente cada um. Ok? Finalizamos nossa aula. Prestem atenção na descrição do vídeo para que vocês não se confundam em relação à atividade. E a gente se encontra na próxima aula. Abraços!